começando, então, a nossa conversa de hoje, não é um debate, é uma conversa de hoje, dentro do ciclo de palestras de 2024 do Centro Internacional de Semiótica e Comunicação. Né? Aqui nós temos presente hoje dois professores, o professor Pedro Gilberto Gomes, da Unicinos, e o professor Celestino Joaquete, que é de Moçambique. E eles dois vão conversar com a gente dentro desse clima de professor, de sala de aula, de conversas interativas, né, de forma que aqui a gente faz esse diálogo, né, um diálogo científico, mas, antes de tudo, um diálogo fraterno. Então, este ano nós estamos no CISECO com o tema do fato ao acontecimento, travessias sociossemióticas, que é o tema deste ano, bem como de outras interfaces, e o tema dessa edição de 2024, do 13º Pentálogo, realizado pelo Centro Internacional de Semiótica e Comunicação, o CISECO, tem esse endereço da troca de ideias, hipóteses, resultados entre os pesquisadores convidados e estimulando, assim, a criatividade, que esses materiais possam ser utilizados, inclusive, na área acadêmica, e para o desenvolvimento de novas ideias e pensamento crítico, que muito nos interessa. Além disso, esse diálogo científico visa promover a transparência e a colaboração essenciais para nós nos atualizarmos do ponto de vista conceitual. Então, para participar desse diálogo científico sobre o avanço do conhecimento em torno do conceito de acontecimento cotidiano, em específico, neste trabalho de hoje, nós vamos falar sobre as questões relacionadas à inteligência artificial, às tecnologias avançadas que têm aí sido bastante interesse direto a todos os ciclos de todas as áreas. E estamos aqui hoje, então, com os dois professores. Vamos apresentar primeiro o professor Celestino, já que ele é o professor que chega do continente, querido continente africano, que eu conheço também, já fiz trabalhos lá. O professor Celestino Joaquete é docente e pesquisador da Escola de Comunicação e Artes da Universidade Mondiane, Moçambique, pós-doutorado em Ciências da Educação Ambiental pelo Instituto Fundo Verde, do Peru, pós-graduado em Inteligência Artificial e Machine Learning pela Unopar, aqui no Brasil, especializado em mídias digitais pela Universidade de Ohio, doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de Minho, em Portugal, né? Pós-graduado em Jornalismo Político pela Universidade de Porto, licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade de Fernando Pessoa. Atualmente é professor visitante, está aqui no Brasil, na Universidade Federal de Santa Maria. Eu vou deixar para apresentar o professor Pedro Gilberto Gomes daqui a pouco, depois da fala do nosso convidado, do professor Celestino, dos dois convidados. O professor Celestino vem de fora, né, professor Pedro Gilberto? A gente dele fala primeiro. E, então, boas-vindas, professor Celestino, esteja conosco aí, vamos apreciar nessa conversa, a sua fala, as suas apreciações sobre essa temática. Então, primeiro, começar por agradecer o convite que foi formulado e agradecer à professora Viviana Borelli por ter dado essa recomendação minha, de modo a estar a interagir com o Centro Internacional de Semiótica e Comunicação, que é um dos centros de referência nesse campo de estudo. E agradecer ao Herbeli, que já tinha conversado comigo sobre essa matéria, e depois o encontro, por coincidência, com o Dr. Pedro Gomes, que já estivemos juntos de manhã, num outro encontro com o Jairo, sobre a mediatização na planificação temática do próximo evento que está sendo organizado. Há uma familiaridade que está-se a criar, familiaridade académica, de pesquisador, que a mim está-me a agradar, porque estou a ter uma boa experiência no Brasil, integrando em grandes redes de pesquisa, quer da mediatização, da inteligência artificial, publicação, que é muito enriquecedor para mim, que ao regressar ao meu país,
eu vou dizer que bebi bastante do Brasil, muito conhecimento enriquecedor para a área acadêmica, particularmente da minha área da comunicação, que possa transmitir aos académicos moçambicanos, aos estudantes da Universidade Eduardo Mondlane, onde eu sou professor efetivo. E assim, eu iniciaria por falar sobre a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial é um campo novo, não tão novo como mas ele já remonta à década de 50. A década de 50, a inteligência artificial era algo que se discutia como algo ficcional, algo que era remetido para filmes de ficção, narrativas ficcionais, por aí em diante. Mas, na verdade, a inteligência artificial tornou-se um debate mais recente, agora, em 2021, quando a empresa norte-americana OpenAI decidiu desenvolver os chamados algoritmos de inteligência, algoritmos generativos. O que são algoritmos generativos? São algoritmos que funcionam com base de dado muito mais amplo, aquilo que chama de Big Data. A Big Data é uma quantidade enorme de informação que circula por todo o canto. Informação que está nos servidores, informação que está nas redes sociais, informação que está depositada de forma aberta, em que os algoritmos vão buscar lá a informação e produzem outra informação mais sistematizada, por aí em diante. Então, é nesse campo que os algoritmos generativos da inteligência artificial começam a implicar com as profissões, desde a área do transporte, que está a revolucionar bastante. A inteligência artificial no setor do transporte está a revolucionar, por exemplo, as viaturas movidas sem um condutor, sem alguém a conduzir as viaturas. Estamos também a verificar o aparecimento no campo de transporte de viaturas, digamos, comandadas à distância. Depois tem outra área, que é a área das finanças. A inteligência artificial também está a modificar e a fazer algumas previsões que anteriormente não se faziam. A partir de grande quantidade de informação armazenada em algum servidor, na área das finanças, e ele é capaz de sistematizar esses dados e dar alguma previsão futura sobre, por exemplo, o funcionamento da economia nacional, sobre o desempenho econômico de uma empresa ou mesmo de uma instituição financeira. E depois há vários outros campos que existem, que a inteligência artificial está a fazer grandes transformações e a fazer grandes mudanças. Mas o setor da comunicação é o que mais me preocupa e que tem sido matéria minha em termos de pesquisa, que eu tento perceber quais são as grandes transformações técnicos profissionais que estão a acontecer no campo dos mídias com o aparecimento da inteligência artificial, quais são as futuras profissões que irão desaparecer ou serão potencializadas com a inteligência artificial nisso. E é nessa matéria que, por acaso, que me interessa mais falar neste debate que nós estamos a ter hoje sobre as mutações técnico-profissionais nos mídias e no jornalismo sobre a inteligência artificial. Eu queria convocar para um debate mais, digamos, aprofundado a partir de estudos de base, relatórios feitos sobre a inteligência artificial para os próximos tempos. Há um estudo que foi realizado recentemente, neste ano, que é da CB Insight, que faz uma previsão que dá uma informação relativa à inteligência artificial nos próximos anos. Ela dá conta que quase 70% das tarefas dos trabalhos nos próximos anos serão automatizados. Uma das formas de automatização tem a ver com a inteligência artificial, que vai automatizar a tarefa. Isso, a partir de 2026, isso nós iremos verificar que a maior parte das empresas, a maior parte das organizações irão automatizar as suas tarefas graças à inteligência artificial. Depois há um outro estudo de McKinsey, que é uma empresa de consultoria em várias áreas, que também dá essa informação que
os executivos das grandes empresas concordam que a inteligência artificial vai ter um impacto direto nas suas atividades económicas, nas suas atividades empresariais. Isto é um sinal indicador e bem claro que a inteligência artificial vai modificar as profissões. Toda a transversalidade da inteligência artificial no campo profissional vai sofrer algum impacto. O campo do jornalismo não é uma exceção. Sobretudo a área dos mídias. Há uma grande quantidade de empresas da área dos mídias, ou a indústria mediática, está a ter algum impacto da inteligência artificial. Eu vou dar algum exemplo quando falo de mídia, que faço referência à rádio, à televisão, jornais e outros mídias, digamos, eletrónicos, também estão a passar por este processo de impacto da inteligência artificial, particularmente a televisão. A televisão, nos próximos tempos, nós iremos assistir quase que a ausência da presença humana dentro da televisão, no processo de produção de conteúdos mediáticos nas televisões, que vão ser feitos por meio de avatares. A inteligência artificial será algoritmos de inteligência artificial que vão ser usados para poder produzir conteúdos mediáticos, já estão em avanço. Há muitos exemplos a nível mundial de algumas televisões produzidas puramente por inteligência artificial. As personagens colocadas lá são avatares, quase espécie de humanoides que desempenham o papel do humano e que desempenham de uma forma muito eficiente em termos de produzir conteúdos. Conteúdos como, por exemplo, produzir um telejornal, produzir uma publicidade, produzir, enfim, produtos virais que são distribuídos nas redes sociais da internet. Isso faz-se de uma forma muito automatizada. Já há alguns exemplos em empresas jornalísticas que já fazem esse trabalho. Há um Channel One, que é da Cleveland, nos Estados Unidos da América, que já é uma televisão sob o comando dos avatares, sob o comando da inteligência artificial, de uma forma automática, 24 horas sobre 24 horas, a produzir conteúdos jornalísticos da televisão e a publicitário. E com imensas vantagens nisso. Ela consegue identificar o perfil da audiência, consegue identificar o gosto da audiência de programas produzidos na televisão e depois devolver essa informação para a tomada de decisão dentro dos executivos das empresas. Essa é uma grande vantagem que está-se a mostrar em relação à inteligência artificial. Há um outro exemplo que eu posso dar em termos de mudanças técnicos profissionais no campo dos mídias, do jornalismo, é o exemplo da rádio GPT. Poucos falam da rádio GPT, é uma rádio quase produzida por inteligência artificial, e eu no ano passado fiz um ensaio idêntico a este, de uma rádio GPT, comprei a licença de uma rádio online e depois busquei os avatares para me produzir a rádio. E ele conseguia fazer com muita perfeição a produção radiofónica. Uma rádio GPT é capaz de controlar os programas, os intervalos, as notícias e automatizar todas as músicas de acordo com o perfil da audiência. Se for uma audiência juvenil, a rádio GPT é capaz de produzir conteúdos para a audiência juvenil. Depende da linha editorial de cada rádio. Então, ele é capaz de fazer isso. O que estamos a assistir no campo dos mídias é essa grande revolução da inteligência artificial. E veio para ficar. Não temos como contornar este fenómeno tecnológico que está a surgir dentro do campo dos mídias. E o perfil de formação do próprio jornalista também vai mudar nos próximos tempos, porque essas ferramentas de inteligência artificial irão ou potencializar ou o trabalho do jornalista, ou como também dispensar o jornalista na sua atividade de produção, notícia, de coleta de informação, de disseminação da informação e distribuição da mesma informação. Tudo é automatizado por meio da inteligência artificial. Então, são algoritmos que estão por trás da inteligência artificial, que estão sendo criados pelo humano, enfim, e esse humano pode ter as suas tendências, claro.
na produção desses conteúdos que a inteligência artificial está a oferecer. A questão que se coloca é essa: como regular essa questão da produção de conteúdos por meio dos avatares, por meio da inteligência artificial que escapa ao controle do humano. Aqui entra a questão ética e entra a questão da regulação. A questão ética tem a ver com os produtos que, trazidos por meio da inteligência artificial, são autênticos ou são originais, ou eles são, na verdade, produtos copiados dos outros padrões ou de direitos autorais do outro lado. Esta é a questão de debate da atualidade que está sendo colocada, que dizem que alguns produtos produzidos por meio da inteligência artificial são produtos dos outros autores, e a inteligência artificial traz esses padrões que produz outros produtos. De quem é a autoria? É o ponto de interrogação da autoria desses mesmos produtos. Ainda ontem estive a fazer um ensaio com os meus estudantes de pós-graduação sobre como produzir uma música, como produzir uma publicidade viral por meio de ferramentas da inteligência artificial. E saíram produtos de altíssima qualidade. E esses produtos de altíssima qualidade, eu questionei, de quem é o autor? É do estudante ou talvez o autor é a própria ferramenta da inteligência artificial que produz este produto. Então, é o dilema que existe nesse momento, é o debate que está a acontecer quase por todo o canto, inclusive algumas academias têm trabalhado nesse debate sobre os produtos produzidos por ferramentas da inteligência artificial. De todo modo, nós não podemos dizer que a inteligência artificial é todo mal. Ela não é mau. Tem algumas vantagens. Vem facilitar e automatizar as tarefas. Tarefas como, por exemplo, produção de novas narrativas digitais. As narrativas digitais que nos últimos anos, pelo menos de 2021 até cá, são de altíssima qualidade, com uma facilidade de produção enorme. As narrativas digitais, neste momento, estão sendo projetadas como se fossem produtos de altíssima qualidade, porque elas economizam o tempo da sua produção. A produção antiga de produtos mediáticos consumia um balúrdio, estamos a falar de valores enormes de produção, algo como, por exemplo, 6 milhões de dólares de produção de um produto mediático. Mas a inteligência artificial, em menos de 2 minutos, é capaz de reduzir estes valores orçamentais de produção de produto mediático, particularmente da televisão, para metade, ou mesmo abaixo da metade desta produção. Essa é a grande vantagem para a indústria mediática quanto a isso. Há uma projeção, por exemplo, estudo global sobre os produtos gerados pela inteligência artificial que está a dar algo como 411 milhões de dólares em termos da sua produção para os próximos tempos, que é a contribuição da economia digital para os próximos tempos. Depois temos outra vantagem enorme dentro das redações, dentro da indústria mediática, que é a questão da revisão automatizada dos textos. Para as empresas jornalísticas que trabalham no campo jornalístico, por exemplo, e requeria a presença de vários profissionais para produzir uma determinada matéria. O revisor linguístico, o escritor ou o jornalista que escreve a matéria. Enquanto a inteligência artificial, nos últimos anos, ela é capaz de pegar uma determinada matéria, fazer a revisão linguística, se for necessário, fazer a divulgação dessa mesma notícia e também poder fazer a tradução automática dessa mesma notícia, o que dá um maior campo de abertura para os mídias, aqueles mídias, digamos, localizados, poderem ter maior visibilidade a nível externo. E elas, quando produzem, por exemplo, notícias traduzidas para as outras línguas, ou em inglês ou mandarim, ela tem um impacto global em termos dos seus produtos mediáticos. Então, essa é a grande vantagem que nós encontramos com a inteligência artificial. Claro, tem as suas implicações isso, né?
E, por outro lado, nós temos também, por lado do consumidor, os produtos mediáticos já estão sendo consumidos de uma forma muito voraz nos últimos tempos, porque elas fazem aquilo que se chama de cross-media, que é o mídia cruzado, em que os produtos são produzidos e são distribuídos por várias plataformas, para o TikTok, para o Facebook, para as outras redes sociais, e isso que está a cativar bastante a nova audiência que estamos a ter nos últimos tempos em termos de consumo de produto mediático. Então, estamos a falar aqui do Netflix, que é também uma nova plataforma de distribuição de produtos mediáticos e que está a ter mais aderência e que está a implicar de uma forma quase direta com o modo tradicional do consumo da televisão, da rádio e dos outros produtos que são distribuídos pelos mídias. Aqui eu coloco quais são os desafios para os próximos tempos. Desafios são desafios de natureza ética. Aqui a questão é como é que nos próximos tempos vamos lidar com a questão de direitos autorais, a questão da proteção de dados dos usuários e a questão também da não violação dos direitos humanos produzidos dentro dos padrões ou dentro dos produtos mediáticos. Então, isso não há debate. A nível mundial, até agora, não há nenhuma regulamentação, salvo a União Europeia, que já há 2 meses aprovou uma regulamentação sobre a inteligência artificial, que está a servir de referência para a maior parte dos países, inclusive o Brasil, já está tomado de referência o modelo de regulamentação da União Europeia, que tem a ver com a responsabilização dos produtores dos algoritmos, que tem a ver com a questão da ética, enfim, e vários outros aspectos que a União Europeia quis regular enquanto a isso. Então, há algum atraso por parte de muitos países e há, por outro lado, algumas regulamentações que ficaram desatualizadas com a inteligência artificial. Portanto, há toda a corrida que está a acontecer neste momento, de modo que os regulamentos sejam criados, os regulamentos sejam implementados. Há um trabalho enorme, não só de regulamentação e também de regulação, 2 conceitos totalmente diferentes, em que cada setor deve começar a trabalhar na produção dos seus regulamentos. Setor como da saúde, da educação, setor de transporte, enfim, as outras áreas que criam os seus regulamentos relativamente à questão da inteligência artificial. Esse é o grande desafio, que muitos países não estão preparados quanto a isso, que há todo o trabalho de natureza políticas públicas, como também natureza da individualidade dos setores em produzir regulamento quanto a isso. A indústria mediática tem essas grandes vantagens. Já não vai ser muito difícil fazer uma produção de produtos mediáticos, mas também tem o problema de não haver regulação ou regulamentação e começar a existir uma proliferação de deepfakes, produtos falsos, de desinformações a partir dessas ferramentas da inteligência artificial. Então tem que haver aqui algo que regule a inteligência artificial no setor dos mídias. E o que significa também, por outro lado, que as universidades devem começar a trabalhar neste momento para fazer a reforma curricular para adaptar a inteligência artificial ou inserir a inteligência artificial em vários cursos. Desde cursos de audiovisual, cursos de produção jornalística, e elas devem começar a fazer essa planificação. Claro, uma planificação feita com uma certa parcimónia, de modo que a inteligência artificial seja usada no campo do ensino com um certo equilíbrio, de modo que ela não seja, enfim, algo produtora de desinformação, de discurso de ódio ou de algo que possa prejudicar o desenvolvimento da sociedade. Então, basicamente, isso que queria partilhar convosco em relação à questão da utilização da inteligência artificial no campo dos mídias e do jornalismo. Tá bom, arrancamos bem.
Ficamos com vários pontos para discussão. Eu vou colocar, antes de abrir a palavra para o professor Pedro, eu vou colocar duas coisas, assim, três, na verdade, rapidinhas. Não quero tirar o tempo, porque o tempo é de vocês. Três coisas. Primeiro, que o noticiário brasileiro anuncia, inclusive hoje, antes de eu entrar aqui nesse bate-papo, que meninas de 10 a 13 anos estão sendo vítimas de simulações, né, com seus rostos. Então, a inteligência artificial manipula o rosto das meninas. Então, não é meninas, 2 ou 3, é um colégio inteiro no interior de São Paulo, né? Outra questão que eu queria colocar com relação ao Nobel de Física deste ano, dos dois cientistas que foram premiados com o Nobel porque trabalharam justamente nessa área da geração de informações semelhantes às redes neurais humanas, né? E o mais interessante ainda é que o professor britânico, Geoffrey Hinton, ele pediu demissão do Google em 2023 e alertou sobre os perigos da inteligência artificial. Então, ele está lá dentro. Podíamos dizer também que muitos daqueles técnicos, daqueles cientistas, ou, aliás, daqueles engenheiros que desenvolveram grande parte do que hoje a gente junta na inteligência artificial, mas que foi se juntando a partir de várias tecnologias, proíbe, inclusive, seus filhos de utilizar equipamentos nas escolas, porque eles já identificaram que as crianças... E algumas escolas, por exemplo, no Rio de Janeiro, as crianças não podem entrar com o celular na aula, né? Eles têm um controle, e muitos lugares as crianças saem do lar e vão para o pré-escola e não sabem aprender na escola se não tiver o celular, porque seus pais deixaram eles no celular em toda a formação infantil, de forma para que eles possam comer alguma coisa, tem que estar o celular na frente, né? Com a imagem na frente. Vejam só. E para colocar mais um azeitezinho final aqui, da minha fala rapidinha, é que eu desenvolvo um trabalho na Embrapa, né, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que foi aprovado agora, essa semana, sobre inteligência artificial na área da pesquisa com café. Eu trabalho na Embrapa Café, então vai começar pelo café, mas aquilo que se disser para o café pode dizer. O grande questão aí é curadoria de dados, porque a inteligência artificial vai lá, busca os dados da Embrapa, e não quer saber se está atualizado ou não. Ela busca, responde no ChatGPT, e, de repente, aqueles produtos que nós, há 20 anos, há 10 anos, sei lá, recomendávamos, hoje eles são completamente proibidos. E a inteligência artificial não faz essa seleção, né? Então, nós estamos trabalhando com café para curadoria. Nós vamos ter que nos organizar para que os dados nossos sejam curados, a tal ponto que, quando buscado por uma inteligência artificial, que ficará cada vez mais esperta e agressiva, a gente possa dar informação para o público brasileiro de uma forma coerente e correta. Muito bem, falei demais. Professor Pedro Gilberto Gomes, o senhor é mestre e doutor pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, professor, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação e Escola da Indústria Criativa da Universidade do Rio dos Sinos, foi meu professor na comunicação, presidente do Conselho Superior da Fundação de Amparo a pesquisa do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, que financia boa parte de pesquisa no Rio Grande do Sul, membro do Comitê de Ética de Pesquisa da Unicinas e autor de muitos livros, alguns eu li, não digo que eu tenha lido todos, professor, mas o dos Meios das Mediações, eu acho que é um livro importante, Desandar em Andado, e assim por outros livros, outras reflexões que o senhor tem feito. A palavra é sua, professor. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Celestino, coisa boa te encontrar, poder falar contigo, né? Obrigado. É um continente que eu nunca fui e é uma falha na minha formação, e eu acho que não vou realizar esse sonho de ir até a África, mas vamos ver. Eu quero trazer aqui, primeiro, um jogo de palavras, que foi um desses cientistas sérios que eu estou falando, dizendo que se a inteligência artificial
não é inteligência. Se for inteligência, não é artificial. Entendeu? Pode parecer um jogo de palavras, mas nós estamos participando em outro evento hoje de manhã, o Celestino estava também lá. Eu fiz uma provocação, né? Dizendo, nós estamos discutindo mediatização, estamos discutindo agora aqui também inteligência artificial, e mas o nosso grande problema é que a gente está tratando isso como um dado de fato. E a gente não está aprofundando no que está por trás. Essas coisas foram criadas. Elas têm um início. Então, às vezes, a gente fica preocupado em discutir na teoria, mas esquece justamente que, por trás de tudo isso, existe uma proposta humana, um ser humano que está construindo isso. Né? Mas o nosso grande problema nisso aí é que, se eu quero discutir como é que é construído toda essa mentalidade de inteligência artificial, né, das redes sociais, né, como é que é construído tudo isso, né, nós vamos ver que desde o início, o Beltrão fala, o Ramiro Beltrão fala muito, o Eliseu Veron fala muito disso, colocando desde o início da humanidade a mediatização. Pode ser questionado, né? Mas, e o que ele coloca? E aí eu quero começar a propor, né, essa discussão sobre a gênese da mediatização, né, que é fundamental para nós, né, essa gênese da mediatização. Então, é que quando a gente se debruça sobre isso, a gente percebe que faltam paradigmas de interpretação. Por quê? Porque a interpretação, digamos assim, nós tínhamos no nosso mundo paradigmas que nos ajudavam né, na situação e nos ajudavam, inclusive, a nos localizarmos no mundo. Estava claro. O problema agora é que os paradigmas que para nós eram fantásticos não servem mais. E, ao mesmo tempo, não temos os novos. Então, muitas vezes, tanto nessa questão das redes sociais, da inteligência artificial, a questão dos dados, o database, né? Tudo isso aí, né? Eles têm que ser colocados não tanto quanto um paradigma antigo em que a gente faz um julgamento, né? Mas porque não existe um fechamento entre eles. Então, eu fiz uma coisa colocando o seguinte, já que o Veron diz que a gente tem que pegar a mediatização desde o início, se bem que nem todo mundo aceita isso, eu estava olhando que a primeira coisa, se a gente for retornar para descobrir, o primeiro que surgiu foi a questão da invenção da palavra, a oralidade. Né? E essa é a condição sine qua non para a evolução humana, né? A palavra. Né?
E essa linguagem verbal ela foi desenvolvida como um processo fundante que originou uma série de processos midiáticos. Só que, com essa divisão da oralidade, quem é que tinha poder na tribo? Eram os anciãos. Eram eles, né, que tinham o domínio sobre a vida, sobre a história, né, da tribo, né? E com o tempo esse poder ele foi aumentando, né? Né? E esses anciãos eram eles que sabiam na história, né? Quem não se enquadrava era marginalizado, excluído, perdia o vínculo com o grupo. O ancião, então, era o vigia de uma moral social que exigia que todos concorressem para a sua manutenção. Então, quando ser um bom participante da tribo era contribuir para afirmar e defender esse modo de viver da tribo. Não havia espaço para a ruptura. Porque se alguém quisesse fazer uma ruptura, ele era excluído, né? Mas, ao mesmo tempo, à medida que a sociedade evoluía, aos poucos, pequenos começou a ser discutida o poder dos anciãos, né? E novos processos midiáticos foram se impondo. Por exemplo, isso permitia romper o poder dos anciãos, né? E como é que ia romper o poder dos anciãos? Foi a invenção da escrita. Algo que estava fora, né, questiona o poder e surge a escrita, né? Aí, nesse momento, a história da tribo, né, se libertava, as pessoas, né, se libertava das amarras da oralidade. Cada um podia ter para si próprio as coisas e fazer suas próprias interpretações. Aqui um parênteses, no momento em que Gutenberg publicou a primeira Bíblia em alemão, né, ele venceu o poder de Roma sobre a interpretação da Bíblia. E todo mundo começou a ler a Bíblia, pelo menos os luteranos, né? Aí inventaram a escrita, né? A história era registrada, né, guardada pelas novas gerações, sem a mediação dos anciãos. E isso acontece o quê? Acontece com isso, né, que o pessoal se ligou, né, na escrita como uma forma de se libertar, né? Acontece que assim como na oralidade houve uma passagem em que o poder dos anciãos extrapolava, aqui agora também, com o tempo, foi tão forte a questão da escrita, tá, que o pessoal, que o domínio da escrita se transformou num outro eixo do poder, né? Um pensador brasileiro, que o Antônio deve se lembrar, Alceu de Amoroso Lima, né,
ele disse que um grande evento na história da humanidade foi a invenção da escrita. Mas, né, as coisas são sempre dialéticas e tem dois rostos da moeda. No momento que eu invento a escrita, eu crio o analfabeto. Porque no momento que a escrita domina, quem não domina a escrita é analfabeto. Então, ele é um cidadão de segunda categoria. E nós sabemos, por exemplo, como foi difícil, mesmo as mulheres foram ter direito a votos ontem, nesse sentido. Então, o que a gente nota aqui, né? Então, aí o que ele vai dizer? E com o tempo, novos suportes foram inventados, né? Suporte, papiro, antes eram aquelas pedras, papiro, pergaminho, livros, tarefa dos copistas, né? Mas, ao mesmo tempo, até a invenção dos tipos móveis pelo Gutenberg, a alfabetização, a linguagem foi se impondo e criando novas formas de domínio, nem que fosse sobre quem não dominava isso, né? Então, às vezes você ia num local e o que dominava nesse local, né? Mesmo que grande parte das pessoas eram analfabetas, o que dominava era o alfabeto, era a língua escrita. Então, isso dominava, né? Então, graças a essa escritura, né, que começou também o processo de classificação das pessoas, né? E aí, quando veio a escritura alfabética, que aí deixou de ser hieróglifos e coisa para ser justamente 26 letras, né? Começou a desenvolver uma atividade crítica muito grande conquista dentro o problema. E aí, aqui que vem? O auge foi a imprensa, né? Gutenberg inventou os tipos móveis, mas assim como na escrita anterior à imprensa havia o domínio, também aqui alguma coisa não funcionou direito, né? E teve que haver outra vez uma intervenção externa, né, para modificar uma sociedade que, se não tivesse uma intervenção externa, não iria se modificar. E por que eu estou trazendo isso? Estou trazendo isso porque uma coisa que eu falo muito é que nós vamos olhando que toda essa questão do desenvolvimento dos meios, dos processos mediáticos, ocasionou um outro modo de ser no mundo, guiado pela imprensa, que assumia um novo papel de mediação. Só que no momento em que uma ação externa conseguia fazer a quebra desse domínio, esse novo modo de ser no mundo se estabelecia como algo fixo. Então, participar do mundo era contribuir para que esse modo de ser no mundo continuasse como estava, né? E aí, nessa rebelião, por exemplo, é o que nós temos a visão
que eu vou dizer, a visão do domínio sobre as pessoas, né? Então, agora, o Verón vai dizer que, por isso mesmo, o momento mais forte da mediatização foi a invenção da escrita, não, da imprensa, né? Um processo de uma complexidade muito maior do que o da passagem do rolo ao códice, por exemplo. É a verdadeira revolução. E com essa nova ambiência, né, brotou, então, esse novo modo de ser no mundo. Mas a evolução fez surgir novas demandas e foram criados veículos impressos, semanais, quinzenais, diários, né, que divulgavam as notícias, os acontecimentos. Um dos temas fantásticos, Antônio, aqui para o nosso do CISECO, é justamente a questão do acontecimento, né? Com o tempo, a importância da imprensa foi se avolumando, adquirindo um papel decisivo para a comunidade, né? Ora, mas sempre tinha, a imprensa dominava, se tu criticava a imprensa, tu estavas criticando a sociedade. Então, precisava ter uma intervenção externa. E essa intervenção externa eu chamo do processo de mediatização, que é universal, na relação entre moral social e ética. A ética é universal e ela constantemente, a senhora vai questionando o estabelecimento moral. Cada mudança que há na sociedade é um avanço, mas aí ela se estabelece, se fixa numa coisa que está dada e precisa de novo ser resolvida. Então, a mudança tem que vir de um gatilho externo, algo universal, que não dependa do processo, da singularidade, né? Então, o meu desejo, a minha opinião, por exemplo, né, que o processo de mediatização que a gente está vivendo, né, ele tem as condições necessárias para desencadear, como dizia Luhmann, uma irritação. E é essa irritação que vai provocar a transformação. O que é a produção de uma pérola na ostra? Uma irritação. Algo que irrita, e ela vai tentando se livrar daquilo e faz e dali sai uma pérola. Agora, essa transformação que vai ocasionar a partir dessa irritação, né, não será simplesmente algo como no passado, mas será algo novo em outro patamar, né? É um outro modo de ser no mundo. Então, eu coloquei o seguinte: esse outro modo de ser no mundo é uma pérola que só a irritação e a disrupção podem cultivar. Cada intervenção universal ética da mediação provoca um novo patamar no exercício social. E aí é que nós estamos com o desenvolvimento que estamos vivendo nesse aspectos tecnológicos dos meios de comunicação, que criou as redes sociais, ou também a questão da inteligência artificial que está aí, né? E por quê? E porque as pessoas que antes eram só consumidoras passivas das coisas, da grande mídia, agora são produtoras de informação. Para alguns, por exemplo, significou maior liberdade frente aos grandes meios. Em função disso, algo que está ocasionando
uma disrupção e uma irritação é o que eu chamo de o Pinóquio eletrônico. Essa nova realidade que surge é quando o domínio das pessoas tem eles dominam com o celular, com tudo, e podem publicar o que querem, o fenômeno das fake news, trazendo elementos de crítica. A universalidade da mediatização provoca uma irritação que vai ter como consequência uma nova estruturação social, que vai se fixar de novo, mas está aí. Né? O quê? A realidade que nós contemplamos é desde a perspectiva dos abusos que podem acontecer com a liberdade recém-adquirida. As pessoas estão inebriadas por essa pretensa liberdade e pululam por todos os lados as chamadas fake news. Para nós, agora aqui, isso aqui, nas eleições, ficou claro, mas está vindo todo o tempo. Né? As pessoas, ao mesmo tempo, elas com o domínio de um celular na mão, elas mesmas podem produzir as notícias, ou podem produzir pseudas-notícias, né? Que é justamente essas fake news, né? que estão aí. Né? E, por exemplo, mas a gente pensa, não, é só agora. Não, não é só agora. Agora adquiriu esse mundo por causa do desenvolvimento tecnológico absurdo. Mas se nós olharmos a escrita da imprensa, por exemplo, nós tivemos também como é que se chama? A imprensa marrom, que não era outra coisa que fake news. A diferença é que as pessoas poderiam ler e criticar. Mas, para poder sobreviver, a imprensa séria norte-americana teve que criar condições para vencer a imprensa marrom das mentiras. Nós temos hoje ainda um jornal semelhante na Inglaterra. Ele vive disso. Ele vive disso. Das palavras dúbias das coisas. Né? Então, agora, né, vigora nas nossas narrativas alguma coisa que é quase que da natureza humana, mas agora já com um aspecto de ingenuidade diante das modernas, assim chamadas fake news. Né? Então, nós estamos num momento que nos deixa perplexos. E, assim como o Pinóquio da história, né, a gente sabia quando estava mentindo porque crescia o nariz, né, hoje também, com a diferença que é o Pinóquio eletrônico, e que também é um outro tipo de perseguição, que é esse Pinóquio eletrônico. Nesse momento, ele está vivendo quase que um domínio. Né? E o mentiroso não chama mais atenção com o nariz comprido, como era o Pinóquio do Gepeto. Né? Não. Hoje, o diferente é quem tem o nariz curto. Quem não mente. E esse que, de certa maneira, na atual sociedade, ele é marginalizado. Porque as pessoas preferem acreditar na mentira. Né? Isso nas eleições, agora que eu estou impressionadíssimo com os meus irmãos bolsonaristas, que, apesar de tudo, continuam bolsonaristas.
Impressionante. Prefere acreditar nas coisas. Então, hoje é fácil alguém que é da supremacia branca, né, lançar informações falsas, né? Lançar na rede eletrônica de comunicação um meme detratando, digamos, determinada etnia, né? Como será banal a uma militância política fanática editar um áudio modificando o conteúdo da fala de alguém, né? Isto é das nossas fake news. Então, hoje, né, nós estamos justamente crescendo, né, com um simples celular, as pessoas podem criar coisas novas e um novo modo de ser no mundo, né? E aí é que eu chamo que nós estamos vivendo hoje o reino do Pinóquio eletrônico. A mentira se alastra livre pelo tecido social. Segundo o enredo do romance, As Aventuras de Pinóquio, todos sabiam quando o menino, o personagem, estava mentindo porque o seu nariz crescia. O crescimento do nariz o denunciava. Hoje, na prevalência da mentira midiática numa relação com aquele personagem, o nariz tornou-se critério de normalidade. A normalidade seria possuir o nariz pequeno, que era para nós, agora é a anormalidade. A mentira é sinal de normalidade, enquanto a verdade, a ética, a justiça são consideradas fora do comum, né? Assim como o boneco de Pinóquio, daquela história mágica, almejava ser humano, os Pinóquios de hoje desejam convencer os demais que são humanos e que a sua conduta expressa um padrão de normalidade. Como todos mentem, seus narizes são grandes. E na multidão de narigudos privam do anonimato. O desafio é justamente identificá-los, né? E aí depois a gente pode ver por que as pessoas... mas as pessoas, dentro dessa visão, por que a fake news tem força? Porque tem esse desejo da curiosidade de quem quer saber as coisas, e quanto mais esdrúxula for a novidade, mais eu quero, mais eu gosto, né? E então, se a gente vai olhar a questão da vivência aqui, né? Então, a existência do personagem Pinóquio, longe de estar superada, assume a identidade de um Pinóquio eletrônico. Ou a sociedade decifra esse enigma do Pinóquio, ou será devorada e romperá o contrato social republicano que nós estamos vivendo, ou queremos viver. Posso fazer uma provocação final para vocês? Eu não sei se um de vocês quer fazer pergunta para o outro, mas eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. Posso começar com o professor Celestino? Certo. Esse ano, no nosso foco do CISECO, é do fato ao acontecimento. Quer dizer, e aí... O senhor nos tratou muito da questão da ética, que é uma coisa que vai ser cada vez mais requerida com esses processos onde o controle é dificílimo. Parece que essa é uma questão fundante, né? O controle, como controlar isso? Então, eu gostaria que o senhor me dissesse, nos explicasse como é que o senhor vê entre o que as coisas são, os fatos como eles são, e como esses acontecimentos, qual é a interferência
desses meios, agora por meio da inteligência artificial, que, como o senhor mesmo falou, um telejornal pode ser produzido totalmente por inteligência artificial, e de que acontecimento sai dali? Certo. Perfeito, Antônio. Eu quero concordar com aquilo que o professor Pedro esteve aí a falar, que nós estamos a viver um paradigma novo dentro do campo social que estamos a viver, que é o paradigma da falta de interpretação de novos fenómenos. Isso é real. O novo fenómeno é a inteligência artificial, que é o debate atual. Então, a falta desse grande debate, a falta de esses paradigmas interpretativos do fenómeno da inteligência artificial, levanta sérias questões éticas da inteligência artificial. Aqui nós não vamos falar de uma ética comum, vamos falar de várias éticas, porque a interferência da inteligência artificial em vários campos sociotécnicos é grande, desde a área da medicina, da área da educação, da área... Enfim, tem que haver várias éticas, ou códigos deontológicos, não sei aquilo que nós queremos designar, que, de modo que essas éticas regulem as suas partes profissionais. Senão vai ser digamos, uma selva em que qualquer um pode produzir as suas inteligências artificiais sem que haja nenhuma penalização em caso de violação dos direitos humanos. Então, é necessário que a ética da inteligência artificial seja escrita e seja implementada urgentemente para responder àquelas questões que o Antônio colocou logo no início, da questão das crianças estarem a adulterar o rosto de colegas dentro da sala de aula. Por quê? Porque mesmo nas universidades, nos colégios, não existe nada de regulamento pedagógico sobre a inteligência artificial. Então, nós encontramos tudo isso. É necessário que o setor, urgentemente, que o setor da educação comece a trabalhar nessas questões da utilização da inteligência artificial para a área educativa, de modo que não haja situações como essas, que criam bullying e que criam situações de discurso de ódio, enfim. Portanto, as novas empresas techs, os media techs, as empresas que têm trabalhado com inteligência artificial para a área dos mídias, elas precisam passar também por uma regulação, senão elas poderão funcionar no mercado todo escancarado, onde cada um vai produzir os algoritmos de qualquer jeito. Então, nesse momento, o que isso pode sublinhar grandemente é a questão de regulação, a questão de códigos éticos para cada setor da sociedade, de modo que essa inteligência artificial não tome conta da inteligência humana, não é? Como diz o Nick Bostrom, que escreveu sobre a superinteligência, que é a inteligência artificial, ela não pode superar a inteligência humana, porque quem cria a inteligência artificial é o homem. Então, o homem tem que ter o controle sobre a inteligência artificial. Tá? Perfeito. Perfeito. Professor Pedro, o senhor falou uma coisa que eu acho que sintetiza muita coisa, um pouco filosófico, o senhor falou, né? Aliás, muitas coisas são de ordem filosófica, mas uma me chamou bastante atenção, é o que o senhor fala da irritação para gerar uma pérola. Se nós vivemos nesse momento, um momento de irritação, é um momento de irritação, um grande momento de transição, como outros tantos, como o senhor falou da imprensa, depois da palavra para a imprensa, enfim, que pérola sai daí? Essa é a minha pergunta. Não. Veja, que pérola sai uma outra pérola. Né? Sai uma outra pérola. Quando eu digo que é a questão da irritação, a questão, isso, graças a essa irritação é que eu posso intervir, né, no modo social das pessoas que usam. Por quê? A irritação, porque vê que aqui é algo que não
funciona. Eu passei por cima, você falou aqui, você falou em filosófico, eu passei por cima de uma figura minha que está bem no início, que eu digo que, para discutir a questão da ética, que aparece nesse meio todo, né, a gente poderia fazer uma analogia com que um pensador argentino, Henrique Dussel, escreveu. E ele faz a distinção entre moral social vigente e ética comunitária. Então, ele coloca a ética, a moral social vigente é o particular da sociedade que está se organizando. E aí que eu disse que o indivíduo que está dentro dessa moral, a partir dela, ele não pode mudar, porque ele tem que ser coerente e contribuir para a manutenção. Mas que a ética, por sua vez, ela é universal, então ela vai caminhando e a cada momento da história ela vai trabalhando as irritações para ocasionar a mudança que eu quero. Porque se não tiver uma irritação externa, que vem da ética, que é universal, né? Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir mudar a moral social vigente, porque seria como eu querer sair do buraco puxando pelos meus cabelos eu mesmo. Não saio. Não tem que ver uma coisa fora. Essa é a ideia, né? Então, eu diria a pérola da mudança, Antônio. Né? Mas não significa que, quando muda, estabelece-se outro modo operandi, se estabelece um outro modo de ser no mundo, que, com o tempo, vai se cristalizar, né? E vai necessitar de um agente externo de irritação para que ele possa por exemplo, transformar a realidade que está mal, aquela moral social vigente. Essa é particular, né? E a ética é universal. Muito bem. Creio que as falas aqui contribuíram fortemente para as travessias sociossemióticas, que são o tema do CISECO deste ano, do pentálogo deste ano. Então, eu, em nome do CISECO, agradeço muitíssimo as falas do professor Celestino e do professor Pedro Gilberto Gomes nesta gravação que fizemos para o CISECO, porque elas colaboram com a temática central. São temas para reflexão, são temas para que a gente possa ver várias vezes e, assim, a gente tirar as nossas, também, avaliações. Obrigado, professores, e o CISECO agradece muito a presença de vocês.